Bem-vindos para a nossa live de hoje. Olá, sejam bem-vindos. Eu vou estar transmitindo aqui pelo canal do YouTube. São para o YouTube. Sejam bem-vindos todo mundo aqui do Instagram também, que gosta de me acompanhar pelo Instagram, né? Estamos aí, então, na nossa maratona, né, de lives que antecedem a nossa jornada de consteladores do futuro, aonde nessa jornada nós vamos fazer um evento aonde eu vou ensinar o caminho para você se tornar um constelador do futuro e vou mostrar como você pode acessar essa nova forma de constelar, essa nova forma que permite com que você entenda quais os conhecimentos e as técnicas que vão ser importantes de serem utilizadas, integradas nos atendimentos, para que você, de fato, esteja alinhado com aquilo que o mundo está pedindo para a nova era, né? E nós estamos numa nova era, nós estamos num processo de evolução aí da humanidade, nós estamos em vários processos de consciência, aonde o planeta, né, as pessoas todas estão sendo influenciadas para uma nova forma de viverem as suas vidas. E a gente sabe que a maior parte dos comportamentos humanos, eles são inconscientes, né? São comportamentos que nós somos tomados por uma energia, por uma pulsão que nos leva adiante, nos leva para o futuro. Então, muitas pessoas, né, estão inconscientes em relação a todos esses conhecimentos e a todas essas energias, esses movimentos energéticos, esses movimentos planetários que estão acontecendo, ou esses movimentos de uma energia superior da própria vida que nos compele a seguirmos adiante. E esses movimentos, eles estão acontecendo, né, de uma maneira mais forte naquilo que se refere aos processos de consciência que nós temos. Então, vai ser muito importante a gente entender esse alinhamento necessário, porque existe alinhamento, quando eu falo para vocês, é aquilo que eu consigo decodificar dessa realidade. Porque quando nós temos acesso a uma decodificação, a uma compreensão, a dados novos, isso faz com que eu consiga entender o que acontece na minha vida, eu consigo entender o que existe na minha vida que pode ser transformado, o que pode ser ressignificado, o que pode ser transmutado, porque nós estamos vivendo um processo que nos permite, de fato, darmos saltos no futuro. Só que esses saltos não são todas as pessoas que vão conseguir dar. As pessoas que vão dar saltos evolutivos são as pessoas que conseguirem acessar os conhecimentos certos, porque eles fazem um diagnóstico da nossa vida, eles nos permitem compreender de maneira a trazer para a consciência o que de fato nós precisamos saber para poder nos posicionarmos da maneira correta diante da vida e aí sim poder alterar o nosso destino, seja liberando questões do passado ou seja acelerando daquilo que a gente deseja. Então, esse evento, eu vou falar tudo sobre isso, e vai ser um evento imperdível, onde eu vou trazer esses códigos novos, esses códigos profissionais. Quem é esse profissional do futuro? O que ele precisa saber? O que ele precisa ter consciência? E o que ele precisa buscar complementar dentro de si e fazer consigo mesmo para, de fato, estar com um pé lá no futuro, com aquilo que as pessoas vão precisar, aquilo que as pessoas vão conectar e também aquilo que não vai mais ser aceito, aquilo que as pessoas já entraram no nível de esgotamento e aí, então, elas não vão mais ter uma tendência de seguir por esse caminho. E vocês estão vendo aí um grande movimento já acontecendo, né? Que mostra que as pessoas estão acordando, elas estão sentindo uma vontade interna de ir para um determinado caminho, de mudar padrões. Existe um movimento interno de desconforto, e é exatamente
os sentimentos, às vezes, de não saber o que fazer, não saber para onde ir, de até, às vezes, não encontrar mais um significado naquilo que está fazendo agora. Muitas pessoas em transição de carreira. Então, todo esse movimento mostra que as pessoas estão mudando as suas consciências. E nós, terapeutas, precisamos estar conscientes disso, nós precisamos entender o porquê que isso está acontecendo e qual é o melhor posicionamento para que nós possamos adotar para a nossa própria vida, porque aí existe um processo necessário para o próprio terapeuta. E hoje eu vou falar um desses pilares do meu método, né? Que é a autocura do terapeuta, é a ressignificação de todos os aspectos negativos que estão presentes aí e que podem ser transmutados. Então, nós podemos trabalhar nessa liberação de fatores emocionais da história do paciente em todas as fases da vida. Isso hoje já é possível, né? Então, existe uma decodificação desses conhecimentos que eu vou levar para vocês. Então, é muito importante que você possa se inscrever na Jornada de Constelador do Futuro. O link está na minha bio, está na descrição também do YouTube. Nós vamos colocar uma descrição abaixo para que você possa acessar, participar, entrar para o meu grupo exclusivo lá de WhatsApp, onde eu vou dar uma atenção e vou falar de todos os detalhes dessa jornada. Vou falar para você como você pode se tornar este constelador do futuro, como você pode acessar todas as ferramentas disponíveis aqui que já foram mapeadas, né? De forma exclusiva, pela primeira vez no mundo ofertado esse tipo de tratamento, este tipo de possibilidade de ressignificação, tanto para o terapeuta, quanto também para os pacientes, ferramentas à frente do seu tempo, ferramentas que juntas, elas têm uma força, porque elas trabalham de uma forma holística, de uma forma global, de uma forma abrangente, trazendo o melhor das principais abordagens que trabalham com ressignificação do trauma, com a mente, com memórias passadas, com técnicas energéticas. Então, nós vamos olhar para mente, corpo e para a alma. Então, a gente não pode mais seguir fazendo um trabalho que seja focado somente num aspecto. A tendência é esse profissional do futuro poder integrar em si os conhecimentos necessários para ir para o próximo nível. Então, ficou interessado em ir para o próximo nível? Quer saber como que é esse novo mundo? O que está acontecendo no planeta que está nos impulsionando para a nossa cura? Então, se inscreve na jornada, que vai ser um evento que vai mudar a sua vida, porque vai te dar uma nova perspectiva e também uma segurança do que nós estamos vivendo, o porquê que nós estamos vivendo e para onde nós estamos caminhando. E também muito importante, né? Tudo aquilo que você vai poder acessar a partir de agora, que vai estar à sua disposição para você aplicar. E tudo isso trazendo resultados acelerados de cura, né, para a vida do terapeuta e também para a vida do paciente, porque nós vamos trabalhar dentro desses dois pilares, que é o pilar do método Werner, de constelação com cartas sistêmicas, que é eu sou Fernanda Werner, então, né, mentora de terapeutas do futuro, terapeutas que vão ter esse olhar mais abrangente, mais global, para transformar aí, né, o nosso planeta, porque já é tempo de nós, de fato, nos apropriarmos do nosso destino, conhecermos mais do que a gente conhece, né? Então, eu estou levando mais conhecimentos. Eu me preparei nos últimos 22 anos, trabalho como médium há, acho que uns 25 anos, né? Mas tendo a visão da espiritualidade e a compreensão técnica do que acontece nesse plano espiritual desde os 5 anos de idade, quando começaram, então, a aflorar as minhas habilidades mediúnicas, né, minhas capacidades mediúnicas. Então, eu fui vendo ao longo do tempo, né, de uma forma privilegiada, o que acontece nesse plano sutil, o que acontece com o ser humano aqui nesse planeta,
e o que acontece nesse intercâmbio do que nós carregamos de vidas passadas, o que nós carregamos dessa vida, como a vida nos impacta, como nós constituímos as nossas relações, como também nós fazemos para nos libertar daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos limita. Então, hoje eu quero falar sobre esse tema muito especial que eu considero um dos pilares, né? Esse é um dos pilares da formação. Então, quem ingressa na formação em constelação com cartas sistêmicas no meu método, já de início, nós vamos ter esse olhar para o terapeuta. E aqui é importante de deixar claro para vocês que dentro do método, toda a condução que o terapeuta utiliza para os pacientes, ela já está pronta, é uma condução guiada, porque ela já foi mapeada por mim. Então, quando você recebe as cartas sistêmicas, você já tem a condução guiada. E quando você recebe também os protocolos de atendimento, porque nós temos aqui vários tipos, outros tipos de atendimento além das cartas, nós temos o atendimento que você vai utilizar de hipnose sistêmica dentro do método Werner, onde nós utilizamos os comandos hipnóticos, que são os facilitadores da entrada no espaço-tempo para a liberação de memórias, mas nós vamos inserir esse olhar sistêmico. O que quer dizer isso? Eu vou levar em consideração nessa ressignificação, nesses pontos, tudo que se refere também ao meu sistema familiar, à minha ancestralidade, e também eu utilizo comandos que vão liberando o corpo. Então, nós temos um atendimento que vai trabalhar exclusivamente voltando no espaço-tempo, liberando todas as memórias em todas as fases. Então, isso já está mapeado. Nós vamos ter um outro atendimento que diz respeito à desprogramação biológica, porque tudo que nós vivenciamos de positivo e de negativo fica impresso no nosso corpo. Existe uma correspondência nas nossas células, nos nossos órgãos, ou seja, nós somos impactados pelas vivências, e se essas vivências forem negativas, automaticamente eu vou ter pontos de bloqueio no meu corpo, pontos de tensão, que podem levar a doenças, desordens e desequilíbrios no corpo físico. Então, nós trabalhamos nesse desbloqueio através desse tipo de atendimento. Então, você já tem esse atendimento guiado para começar a aplicar em você mesmo. Então, você pode passar por esse processo. E nós também temos, dentro do método, esse exercício entre os terapeutas, onde você passa por atendimentos, né? Você, ao mesmo tempo que facilita atendimentos dos seus colegas, você também passa pelos atendimentos e consegue ter essas liberações. E tem toda uma outra série de atendimentos também, e as cartas sistêmicas, então, que você recebe de forma guiada e completa. Então, um diferencial para a autocura do terapeuta é que ele recebe ferramentas e técnicas que vão facilitar o seu processo de autocura. Então, ele pode trabalhar no seu processo de cura, porém, como ele recebe todos os atendimentos que já estão prontos, já foram mapeados e são guiados, ele não precisa necessariamente ter trabalhado determinados aspectos em si mesmo para facilitar o processo de ressignificação em outras pessoas, no seu paciente, né? Então, por isso que isso gera tranquilidade, isso gera segurança e isso gera resultados mais acelerados, porque o terapeuta ele não fica inseguro de tocar em pontos que ele mesmo não trabalhou. Então, ele acaba se sentindo mais fortalecido e não vai evocar sentimentos como insegurança, medos, ele não vai ficar sentindo que não pode dar conta, que não é capaz de realizar aquele atendimento, aquela harmonização, porque não depende dos conhecimentos dele. Então, eu como especialista, eu como uma estudiosa, eu como uma especialista em comportamento humano, em traumas e várias técnicas aceleradas de transformação terapêutica, né? Eu já dou esta segurança, então eu já estudei por você, você encurta caminhos, porque você não precisa ficar fazendo
todas as formações que eu fiz durante 22 anos. Você vai poder já usar e se beneficiar desse conteúdo e dar um salto no tempo, porque você inicia a formação e você já tem as ferramentas para poder utilizar em si mesmo e também para facilitar os processos de ressignificação no seu paciente. Então, como seria poder acessar tudo isso, poder dar um salto no tempo, poder ter os conhecimentos da psicologia, poder ter conhecimentos da medicina germânica, da biodecodificação, da bioenergética, da hipnose, da espiritualidade e da mediunidade. Eu uno esses conhecimentos, essas abordagens teóricas, junto com a constelação sistêmica, que formam as bases do meu método Werner, que leva, de fato, um olhar amplo para mente, corpo e espírito, numa aceleração de resultados, porque você não olha mais o paciente somente de uma perspectiva física ou biológica, ou somente de uma perspectiva emocional, das emoções que aconteceram, dos traumas que aconteceram, mas a gente passa a ter um olhar mais amplo, mais completo, justamente para acelerar ainda mais o processo de autocura. Porque nós vamos trabalhar emoções, a mente, como se a gente estivesse num consultório de psicologia. Nós vamos trabalhar o corpo físico, né? Ou seja, a liberação de todas as tensões, de todos os traumas, de tudo aquilo que impactou os órgãos, ficou impresso nos órgãos, né? Em todos os órgãos do corpo. Nós trabalhamos nessa liberação, né? Como se nós tivéssemos um olhar médico aqui, né? Para olhar para a enfermidade, mas aqui nós vamos olhar para o que gerou a enfermidade, e aí nós trabalhamos neste desbloqueio. Nós vamos olhar também para a parte espiritual dessa alma, para onde a alma olha, para onde a alma do nosso paciente está olhando, e também para onde a alma do terapeuta está olhando, porque se eu não estou aqui no presente me sentindo potente, me sentindo capaz, me sentindo seguro e me sentindo merecedor de realizar minha missão, é porque a alma, a sua alma como terapeuta, está olhando para um outro lugar, numa outra direção. Quando nós não conseguimos viver aquilo que é um desejo da nossa alma como profissionais, realizando a nossa missão, é porque a nossa alma viveu algo que foi excessivo para darmos conta, e esse algo excessivo fragmentou a nossa alma. Então, eu perco partes minhas no passado. Então, se eu vivencio uma situação lá em fases anteriores que fazem com que eu perca a minha espontaneidade, a minha segurança, a minha autoestima, o meu senso de valor, o meu senso de merecimento, o meu senso de capacidade, isso é uma parte minha, então, que está aprisionada no passado. Aí eu sigo para o futuro, eu sigo em direção à vida, porém, eu sigo com essas partes faltantes. Então, eu me sinto insegura para atender. Eu sinto que falta algo. Eu não me sinto muitas vezes capaz. Eu me comparo a outras pessoas. Ou eu acho que eu não sou inteligente. Ou eu acho que tem outras pessoas melhores do que eu. Então, eu vou para a vida. Porém, eu vou para a vida fragmentada, com a minha alma fragmentada, que a gente chama. Porque partes essenciais da minha alma ficaram retidas no tempo, ficaram aprisionadas numa outra dimensão. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido, né? Reconstruindo essas partes perdidas, né? Nós vamos trabalhar numa reconstrução, numa volta para essa integração de todas as nossas partes constitutivas da nossa alma. Porque a nossa alma, em essência, ela é perfeita. Quando nós viemos para esse planeta, nós viemos potentes, nós viemos com toda a capacidade. Porém, nós também viemos com alguma limitação, com algum comprometimento, né? Porque nós trazemos as vivências de vidas passadas que não foram liberadas, e nós trazemos também aquilo que são os karmas ancestrais, ou seja, o que eu me ligo da ancestralidade, aquilo que ancestrais não conseguiram dar um fechamento para suas histórias, ou seja, houve uma pessoa que perdeu a sua paz por alguma vivência que tenha acontecido e ela eventualmente morreu, ela concluiu o seu tempo divino
aqui no planeta, né? E foi para o plano espiritual, mas com um assunto pendente. E esse assunto pendente gera nos descendentes a responsabilidade de resolver. Então, quando a gente vem para esse planeta, a gente vem potente, porém existem pontos aí que já me conectam à ancestralidade. E aí, quando eu começo a minha experiência, na pré-concepção, aqui nesse planeta, quando os meus pais começam a desejar, a intencionar ter um filho, aí começa a minha conexão com esse planeta. E nesse ponto já, é um ponto que inicia a idealização que esses pais têm a meu respeito. Então, os pais podem idealizar uma menina ou um menino e vir uma criança de um sexo diferente daquele que ele gostaria. Aí, nesse ponto, quando nós viemos, então, recebendo uma idealização de um pai que desejou uma menina e eu chego como um menino, por exemplo, automaticamente eu já tenho um primeiro sentimento de rejeição ancorado. E aí, nesse momento, já gera uma responsabilidade, né, dessa alma de corresponder a este pai. Por quê? Porque na nossa alma nós temos uma tendência de dizer sim para os pais. Por quê? Porque nós precisamos da aceitação, do amor, do acolhimento dos nossos pais para ancorar a nossa vida a esse mundo. E aí você deve saber, né, que quando nós não temos lá nas nossas principais fases de desenvolvimento, que é essa etapa inicial de constituição física, de desenvolvimento físico, né? Ou seja, pré-concepção, concepção, nascimento. Aí, quando eu vou nascendo, tem os primeiros anos de vida, né? Primeira infância. E aí, é este período que o período que nós estamos mais vulneráveis. É o período que nós vamos receber mais informações negativas, eventualmente, né? Porque nós vamos vivenciar ou a presença desses genitores ou a ausência. A presença pode ser benéfica ou, então, uma presença negativa. A mesma coisa a ausência, né? A ausência pode ser sentida de uma forma muito negativa ou outras pessoas podem ter dado conta da ausência dos pais e cuidadores fizeram essa função, portanto, existe aí um outro tipo de experiência de falta. Mas o fato é, nós viemos para esse planeta vulneráveis, começamos a receber experiências negativas, vivências negativas, e isso tudo gera a responsabilidade de a gente ressignificar. Só que cada alma tem uma capacidade de ressignificar os aspectos vivenciais. Muitas pessoas vão ter mais dificuldade do que outras de lidar com todas essas vivências negativas. Então, se eu não recebo inicialmente esse amor, esse acolhimento, essa aceitação, eu já tenho um sentimento ancorado de rejeição, de desvalor, como se algo em mim estivesse errado. Então, eu passo a internalizar uma não aceitação por quem eu sou. Eu passo a sentir uma desvalorização, porque os meus pais não me amam, os meus pais não me aceitam, os meus pais eventualmente não estão presentes, então isso quer dizer que tem algo de errado comigo. Quer dizer que eu sinto que não sou boa o suficiente para receber esse amor. Então, eu já começo a ancorar aspectos negativos de desvalor, de desamor e de desamparo. São 3 termos técnicos, 3 termos âncoras que estão impressos em nós, que podem estar impressos se nós vivenciamos situações aí ligadas a esses 3 pontos, que vão estruturando a nossa personalidade. Então, quanto mais vivências negativas que a gente tem aqui nesse planeta, mais eu também me conecto à ancestralidade, a pessoas da minha família que também vivenciaram situações negativas. Aí aqui a gente tem o que a gente chama de magnetismo dos karmas que outras pessoas viveram, mas que esses karmas vão se conectar ao que eu mesmo vivenciei da minha própria história.
Então, nós temos sempre um ponto aqui nessa vida para liberar. Então, vejam que quanto mais vivências negativas a gente vai vivenciando nessa vida, mais necessidade nós vamos tendo de liberar essas informações para que a gente entenda que nós não estamos errados, que não existe nada de errado com a gente, que nós temos valor, que nós somos merecedores, que nós podemos viver uma vida boa, que nós podemos conquistar aquilo que é importante para a gente, que nós temos direito de estar nesse planeta. Nós temos esse direito. Mas nós ficamos com uma impressão distorcida na nossa mente, nós ficamos com uma impressão distorcida, porque nós construímos essa impressão, esse olhar para o mundo e esse olhar para nós mesmos, porque nós internalizamos isso dos nossos pais. Então, se eu tenho um pai que não me ama, uma mãe que não olha para mim, não porque ela não goste de mim, mas talvez ela esteja muito ocupada, ou talvez ela esteja em questões vivenciais pessoais, ou seja, quando não há a disponibilidade afetiva dos genitores, do nosso papai e da nossa mamãe, quando por algum motivo, por alguma circunstância da vida, não é possível ter este olhar, e o que é esse olhar? O amor, o carinho, a afetividade, a presença, a proteção. Quando eu não tenho esses elementos básicos que fazem com que eu me sinta forte, bem-vinda ao mundo, amada, valorizada e protegida, eu vou crescer com uma impressão de que tem algo de errado comigo e que eu não mereço ir para o mundo. Então, eu fico insegura, eu me sinto que as outras pessoas são melhores ou maiores do que eu, ou mais capazes do que eu me vejo de uma forma limitada. Eu não consigo reconhecer toda a potência que eu tenho dentro de mim. Então, vejam que tudo isso, essa compreensão, dentro do método, nós trabalhamos, então, com este primeiro pilar fundamental, que é conhecer a sua história. Se você não conhece a sua história e não conhece esses elementos do que acontece em cada fase vivencial e de como nós ancoramos essa percepção negativa da nossa própria vida, porque nós temos percepções negativas da nossa vida e uma percepção negativa das pessoas e do mundo. E quando a gente desconhece como é esse funcionamento, nós não temos condição de mudar, de alterar o nosso destino e viver de uma outra forma muito mais potente a nossa vida. Então, um dos primeiros pilares que nós trabalhamos dentro da autocura, né, é trazer para a consciência tudo o que acontece nessas fases, por que acontece desta forma e como, então, nós podemos ir curando esses aspectos que aconteceram com a gente nas diferentes fases vivenciais. Porque se você não tem esse conhecimento, não há como você se libertar. Se você não libera as informações que estão no seu campo, não há como você seguir para a vida. Então, o desconhecimento faz com que a gente contenha os mesmos resultados, faz com que a nossa vida esteja bloqueada e permaneça assim até que em algum momento você acesse esses códigos, esses conhecimentos que te permitem te libertar. E quando a gente começa a ter esses códigos, aqui eu estou conversando com você, já estou te explicando, já estou te dando elementos da sua constituição. O que acontece com a gente quando a gente escuta esses novos conhecimentos? A nossa consciência se expande. É como se eu dissesse, uau, agora eu sei por que eu acho que eu não tenho valor. Agora eu entendo por que eu tenho essa procrastinação, por que eu faço movimentos, eu vou buscar cursos, só que eu não consigo colocar em prática. Agora eu entendo o porquê eu me sinto desvalorizado. Agora eu entendo por que eu não consigo ter relacionamentos afetivos. Agora eu entendo porque no meu relacionamento eu não consigo falar o que eu penso. Eu sempre tenho que pensar o que eu vou dizer, porque eu tenho medo de que o outro não vai gostar do que eu vou dizer. Eu tenho medo de ser deixada, eu tenho medo de entrar em confronto. É isso que acontece quando nós temos conhecimento.
nós passamos a entender o nosso funcionamento. Esse é o primeiro ponto que começa a nos libertar. E isso é sensacional. Isso é fantástico, porque no momento que você acessa esses conhecimentos diferenciados, esses conhecimentos, eles alteram o nosso destino, porque ao conhecer a sua história nunca mais será a mesma, porque você acessa a compreensão, e a compreensão faz com que você consiga ressignificar as memórias traumáticas que estão ancoradas em você. E tem um autor muito interessante que evoluiu nos conhecimentos de medicina germânica e ele trabalha com biodecodificação. E ele traz um conhecimento muito importante que é um dos mecanismos de liberação dos nossos traumas, um dos primeiros pontos necessários e capazes de promover um processo de cura ou um processo de ressignificação é nós conseguirmos trazer para a consciência aquilo que foram eventos negativos. Trazer para a consciência o mecanismo envolvido nesses traumas também. Então, vejam que uma parte dos processos de liberação que podem acontecer instantaneamente é quando a gente passa a conhecer. E conhecer tecnicamente, que é o que eu estou explicando para você aqui nessa live. Quando você começa a entender que não existe nada de errado com você, o que existe é que você viveu situações que fragmentaram a sua alma, tiraram partes suas. Então, quando você foi se expressar, quando você foi falar, quando você foi experimentar situações vivenciais, eventualmente você foi na direção dos seus pais, ou esses pais talvez nem tenham existido, né? A presença afetiva, a presença amorosa, e isso foi criando um fechamento, você foi se voltando para dentro, você foi desinvestindo no mundo, você foi ficando com medo de se expressar. Ou você ficou triste porque não recebeu algo, ou você ficou traumatizado porque viveu algo negativo. Talvez você tenha apanhado, talvez você tenha escutado palavras muito duras, talvez você tenha vivenciado situações ligadas a castigo, talvez você tenha perdido por acidente ou perdido por uma morte o seu genitor e isso te impactou. Talvez você não tenha tido o acompanhamento necessário quando você precisava lá na escola. Talvez você tenha passado na própria escola em processos difíceis, aonde você não conseguia aprender, ou aonde você era rechaçado, ou você era deixado de lado, ou então você descobre que lá na sua gestação a sua mãe teve muita dificuldade de dar conta de você. Ou seja, quando nós passamos a trazer um evento para a consciência, nós relembramos de um fato do passado com a consciência que nós temos hoje. Então, o ponto de liberação, o ponto de transformação, o ponto de cura acontece quando nós, hoje, seres maduros, mais conscientes e seres que aprenderam ao longo do tempo, quando nós olhamos para o passado, quando nós temos a coragem de olhar para esses aspectos vivenciais do passado, com a consciência que nós temos hoje, isso faz com que, ao trazer para o presente esse evento, essa situação, essa vivência, somente trazendo para a consciência, já somos capazes de ter uma liberação. Às vezes nós não precisamos usar uma carta, às vezes nós não precisamos de uma técnica específica para voltar ao passado para ressignificar esse aspecto. Um dos processos potenciais de transformação e de liberação de traumas pode acontecer somente quando você toma conhecimento desses aspectos. Tomando conhecimento pode ser suficiente para você se libertar de algo que você carrega por uma vida inteira. Então, esse é um conhecimento muito importante que esse Marc Flechet, que é um estudioso da medicina germânica, ele se formou, né, dentro desses conhecimentos, só que ele evoluiu, ele deu um salto de compreensão e ele foi buscar quais os mecanismos acelerados de cura. Então, ele pegou o essencial, né, da medicina germânica, transformou isso,
Ele buscou o que é necessário para a liberação do trauma e nos trouxe essa compreensão e nos trouxe também outros conhecimentos técnicos. Então, vejam que eu estou buscando conhecimentos de quem já buscou uma aceleração lá na fonte. Por isso que eu digo que os conhecimentos que você tem aqui, que o terapeuta tem aqui no meu método Werner, é justamente aquilo que existe de mais moderno. Então, eu peguei o pulo, o salto que o Mark deu em algo que já é muito moderno, como a medicina germânica, e eu estou trazendo para algo ainda mais evoluído, porque eu trago isso pronto. É a primeira forma de constelação, é o primeiro tipo de constelação que você tem a condução completa. É a primeira formação no mundo capaz de te dar de forma guiada. Você tem numa carta o guia completo da liberação dos conteúdos que você precisa. E aí nós temos aqui, ó, cartas para todos os tipos de vivências que uma pessoa vivencia, desde a vida passada, passando por pré-concepção, concepção, nascimento, gestação, nascimento, primeiros anos, infância, adolescência e vida adulta. Nós vamos percorrer todas as fases da vida humana com as cartas e nós vamos trabalhar todos os pontos de bloqueio. E nós temos um atendimento diferente das cartas que eu ainda integro junto desse tipo de constelação, aonde você vai fazer a desprogramação biológica. Você também tem um tipo de atendimento específico ligado a vidas passadas e um atendimento específico de desprogramação biológica. Então, nós vamos eliminar registros emocionais, registros físicos que estão ancorados no corpo e registros espirituais e energéticos. Então, a gente tem mente, corpo e espírito sendo trabalhados em diferentes tipos de atendimento e o terapeuta vai tendo acesso a todo esse trabalho de autocura para dar saltos. Então, aquilo que você levaria 30 anos, 20 anos para trabalhar numa terapia tradicional, ou ter que buscar diferentes tipos de terapia, aqui nós temos tudo integrado dentro de um trabalho único, dentro de uma metodologia única, que une o melhor das principais abordagens teóricas, das abordagens que trazem uma aceleração na liberação dos conteúdos de uma alma. Então, vejam quantos conteúdos potentes nós temos aqui para libertar a vida do paciente. E relembrando aqui que dentro do meu método, o terapeuta não precisa ter trabalhado todos os aspectos vivenciais negativos que ele ancora dentro de si, né, para poder facilitar processos de ressignificação no seu paciente, porque ele já tem a condução guiada. Então, novamente, ele recebe vários tipos de atendimento, dentre eles todas as cartas, onde tem a condução guiada para o atendimento, e tem essas temáticas para poder utilizar, ao mesmo tempo que ele vai ter um mapa, onde ele vai utilizar a compreensão aqui de todas as fases, e vai poder trabalhar em si todos os aspectos em todas as fases humanas e vidas passadas. Ele vai trabalhando no seu processo de ressignificação dos seus conteúdos, ao mesmo tempo que ele pode seguir atendendo com total segurança e tranquilidade. Se você não tivesse essa metodologia guiada pronta, o terapeuta teria que dar conta de ter segurança, de ter o conhecimento, de ter todas essas formações, de ter em cada atendimento todo o trabalho do zero que ele precisaria fazer para o paciente, e aí aqui ele realmente iria levar muito mais tempo, né? Porque ou você fica bom numa abordagem, porque essa abordagem, né, quando você se especializa numa técnica, exige tempo até que você seja um expert naquela técnica, né, e consiga aplicar e ter resultados. Então, são conhecimentos que dependem do terapeuta. Então, quando você se forma numa abordagem, depende de você usar essa abordagem, e a abordagem você tem que usar individualmente em cada paciente. Aqui, nós já temos a condução completa. Então, você não precisa ficar em cada atendimento inseguro para trabalhar a condução, né? Você já tem ela mapeada, guiada, então você guia um processo com muito mais tranquilidade, porque já está ali incluído
toda a liberação emocional, física, biológica, energética e espiritual. Então, você não precisa utilizar uma técnica de liberação espiritual, outra técnica de liberação biológica, outra técnica sistêmica, outra técnica hipnótica. Aqui a gente conseguiu unir, a gente consegue unir, eu mapeei essa união do melhor, daquilo que é mais potente e acelerado para que você possa usar. Então, veja quantas possibilidades nós temos aqui de acelerar o processo de autocura. Então, recapitulando aqui para você entender. No ciclo de autocura do terapeuta, então, nós temos... no primeiro ciclo, nós trabalhamos com os conhecimentos. Nós precisamos... Primeiro, o terapeuta, ele, com esse conhecimento, ele passa a entender que precisa se render à sua história. Então, isso é muito importante. Existe uma decisão dentro do terapeuta necessária para que a vida dele possa mudar. Porque muitas pessoas, elas acabam tendo um ganho secundário para permanecerem no estágio em que elas estão. Então, nós precisamos fazer um processo muito importante de trabalhar com a verdade, ter a coragem de olhar para a verdade da nossa vida e dos nossos posicionamentos e das nossas escolhas. Então, hoje, no presente, eu escolho me modificar, eu estou disposta a pagar o preço do que eu preciso fazer para essas mudanças, porque se você vem de muitas vivências negativas, se nós fazemos lá, inicialmente, o seu diagnóstico, que é o que nós fazemos, né, na formação, primeira coisa, nós fazemos o diagnóstico, onde você coloca todos os pontos que existem hoje na sua vida como um bloqueio, como um impedimento, como todos os pontos que você quer liberar, que você quer ressignificar, que você quer modificar, e o que você quer conquistar. Então, a gente faz um diagnóstico. Fazendo esse diagnóstico, nós temos um mapa de como está a nossa vida. E ao fazer o diagnóstico, acontece uma coisa muito interessante, que é, para que eu escreva esse diagnóstico e diga, na minha infância aconteceu isso, meu pai isso, a minha mãe isso, eu fiz tal coisa, o que acontece aí? Eu estou entrando em contato com os conteúdos traumáticos. E eu estou me autorizando ou não a olhar para essa história. Porque o que acontece quando nós vivenciamos algo negativo, nós temos uma tendência de afastar da consciência. Justamente porque são conteúdos que nós não demos conta numa outra fase. E por não ter dado conta em outra fase, nós vamos evoluindo com uma percepção de que nós ainda não vamos conseguir dar conta. Então, a gente vai colocando para debaixo do tapete. Só que o pulo do gato é que você não se deu conta que você, naquelas fases anteriores, não conseguiu dar um outro fechamento para suas experiências. Mas hoje, você é um adulto. E mesmo com algumas questões negativas do passado, você aprendeu com essas experiências. Olha que interessante essa nova perspectiva, esse novo código que eu estou dando para você hoje. Não importa o que tenha acontecido no passado e o desfecho que você tenha conseguido dar para aquela situação. Isso não quer dizer que hoje você não possa mudar a tua história. E hoje você pode se proteger, porque o que aconteceu no passado te deu o embasamento, os balizadores, os marcadores do que você hoje pode escolher para você. Então, isso ensinou você o que é bom e o que não é bom, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, o passado ensinou você. Você criou uma bagagem com a sua história do passado. Então, você não é fraco por ter passado por situações negativas. Você não tem menos valor se o seu pai ou sua mãe não estiveram presentes e não deram para você aquilo que foi importante. Entende isso? Olha a potência do que eu estou falando. É muito potente o que eu estou falando aqui, porque isso muda completamente o teu destino. Porque o que faz com que o teu destino seja limitado, eventualmente, ou esteja limitado em algum ponto,
é justamente o que você pensa do que te aconteceu. Se eu não estou aqui plena e potente no meu trabalho, na minha vida, nos meus relacionamentos, é porque eu ainda acredito naquilo que eu vivi no passado, naquilo que eu ouvi no passado. E aí eu cresço com medo, insegura, me sentindo desvalorizada, sentindo que não posso fazer isso. É o que eu penso disso. No momento que eu entendo esse mecanismo do que acontece comigo, aí eu estou diante da mudança do meu destino. Porque eu me lembro que quando eu comecei a conhecer esses códigos, eu comecei a crescer. Internamente, uma energia tomou conta de mim, eu comecei a crescer, eu comecei a me expandir. Eu dizia, uau! Até hoje eu me sentia incapaz. Até hoje eu me sentia pequena. Até hoje eu sentia que eu não ia poder fazer uma faculdade, que faculdade era para algumas pessoas, para outras não. Eu sentia que se eu vivi numa família muito humilde, com poucos recursos, e eu mesmo não tinha um quarto, não tinha uma cama, não tinha uma identidade, não tinha nada que é meu, não tinha um pai, ou seja, eu cresci dentro de um ambiente de bastante vulnerabilidade. Então, se eu cresço nesse ambiente, eu vou ter uma percepção de que eu não posso ir para o mundo conquistar o mundo, conquistar o que eu acho importante para mim. Eu vou ter já registros de que eu vou ter que viver uma vidinha mais ou menos. E que vou ter que rezar a Deus para ter um prato de comida, para ter um emprego, para ter uma vidinha mais ou menos. Por quê? Porque eu não fui contemplada com pessoas que disseram: você é capaz, você é inteligente, você é bom bastante, você pode, você vai estudar, você vai se formar, você vai conseguir, nós vamos te apoiar, nós vamos te ajudar, nós vamos estar ao teu lado. Como a gente se sente se a gente tem esse apoio? A gente não se sente potente? Então, isso constrói a minha personalidade. Isso construiu o que eu sou. Então, se eu não consigo ir em direção à vida e me sentindo potente, autorizada e vendo que os outros podem mais, é porque eu construí esta percepção do passado, porque eu não tive a internalização desses elementos que me fazem com que eu me veja como uma pessoa potente, uma pessoa capaz e segura para buscar o meu lugar ao mundo. Então, eu vivo dentro de mim uma mentalidade infantil, porque a criança que se sente vulnerável, é a criança que tem medo, porque ela não conhece o mundo ainda. Então, tem uma parte infantil que está em mim ativada. Eu estou num corpo de adulto, porque a vida me leva para as fases subsequentes, a vida me leva adiante. Mas aquilo que eu vivi de negativo, que eu não dei um fechamento, faz com que eu tenha uma mentalidade infantil. Então, a minha mente é uma de uma criança. Ai, eu não quero postar, eu não quero aparecer no YouTube, eu não quero aparecer aqui no Instagram, eu não quero fazer live, eu não quero falar do meu trabalho. Eu acho que as pessoas vão me julgar, eu acho que as pessoas vão achar que eu não sou boa bastante, ou que eu não conheço tanto, ou que eu não sou inteligente, ou vão falar da minha roupa, ou vão falar do meu cabelo, ou do meu jeito de ser. Isso é a mentalidade infantil. Porque eu vivi isso lá no passado. E eu continuo no presente. Hoje, eu fui para o futuro. Veja, eu estou num corpo adulto. Mas é um corpo adulto com uma mente infantil. E essa mente infantil está ativada com medo, insegura, procrastinando, se sentindo incapaz, não colocando em movimento o que sabe e não se autorizando, porque não foi desenvolvida para isso. Então, nós temos uma programação limitada. E aí fica a minha mente infantil dizendo: ai, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Ai, mas eu não vou fazer isso porque eu sou incapaz. Eu não vou cobrar pelos meus atendimentos porque as pessoas não vão pagar. Então, vejam que essa percepção é porque no passado isso aconteceu e nós não damos o fechamento. Então, aqui no processo de autocura dentro do método, nós passamos a ter esses novos códigos, entendendo como foi. Vocês não estão conseguindo ver de uma forma diferente agora? Coloquem aqui nos comentários para mim se com essas explicações isso já não expande a mente e já não fala que, nossa,
Quem é que está vivendo em mim? Quem é que está ativado em mim? É a criança? E aí a gente chama da criança ferida, né? Quem é que está vivendo em mim? É a criança ferida que está comandando a minha vida? Ou é adulta? Ou eu já me apropriei da mentalidade adulta? Daquela que viveu uma história difícil, mas usou essa história difícil para transformar a sua história, para se autorizar a viver aquilo que no seu coração ela sente que merece. Eu fiz isso com a minha vida. Eu fiz isso com a minha vida. Eu não tenho referência de pai, não o conheci. Venho de um ambiente de muita escassez, de muita limitação. Fui me formar muito tarde. Me formei tarde. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Foi muito difícil ter que buscar o conhecimento. Mas, em alguma medida, eu fui me autorizando para isso. Então, eu transformei a minha história. Eu falo para os meus alunos, né? Eu dormia na metade num colchão. Dormia na metade de um colchão de solteiro com a minha mãe. Porque eu não tinha uma cama para mim. Eu tinha metade de um colchão. Então, metade do colchão era meu e metade do colchão era da minha mãe. E aí quando vem isso na tua memória, aonde você não constrói a tua identidade, aonde você não constrói algo que seja seu, você não tem nada para chamar de seu. Como é que você vai se sentir merecedor? É preciso acessar uma força potente que existe lá dentro de mim. E essa força, ela existe lá dentro de nós, de cada um de nós. Mas nós criamos uma percepção distorcida do nosso potencial por aquilo que nos aconteceu do passado. E ao termos esses novos códigos, muda tudo. Quando eu comecei a ter esses códigos, eu digo, não, eu vou abandonar essa impressão de que se formar numa faculdade é para poucos. Eu vou de algum jeito seguir adiante, eu vou de algum jeito pagar essa faculdade. De algum jeito, o universo, Deus, meus guias espirituais vão me ajudar a proporcionar, a chegar até mim aquilo que eu preciso. Então a gente aprende, além de tudo, a colocar aquilo que não depende de nós em algo maior, numa força maior. Nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. E a espiritualidade é uma dimensão humana necessária para que a gente possa fazer a nossa parte, mas aquilo que não depende de nós, nós acessamos uma força maior. E essa força maior está conectada com a alma, porque a alma é perfeita. A nossa alma está conectada com a criação, com o Criador, com Deus. Né? E quando nós acessamos essa consciência, a gente recebe uma potência, uma força divina, nós entramos no campo das sincronicidades, aonde pessoas, situações começam a aparecer na nossa vida, porque isso nos impulsiona para aquilo que nós desejamos. Mas nós temos que começar a desejar, nos autorizar a desejar de novo algo e fazer os movimentos para conquistar esse algo. Porque eu oriento os terapeutas, dentro do método, são orientados a fazer o seu processo de autocura, de ressignificação. Então, os terapeutas trabalham dentro do método na ressignificação das suas memórias negativas, os seus processos vivenciais que não ficaram bem resolvidos. Então, ao mesmo tempo que nós limpamos, nós precisamos, ao mesmo tempo, olhar para o que a gente deseja. Porque nós ficamos... O que faz com que o terapeuta fique paralisado é ele ficar olhando só para aquilo que não foi, aquilo que ele não tem, aquilo que não está bem, aquilo que é um problema, aquilo que é uma limitação. E o terapeuta precisa entender que ele precisa se limpar. Em alguma medida, ele precisa olhar e diagnosticar o que não está bem. Mas, ao mesmo tempo, o meu foco tem que ser onde eu quero, aonde eu desejo, para onde eu estou indo. E, nesse sentido, eu preciso ajustar o meu olhar para o futuro. É fundamental, se você quer alterar o seu destino, ajustar o teu foco para o olhar no futuro, no que você deseja conquistar, no que você deseja materializar, no que você deseja transformar na sua vida e na vida de outras pessoas. Você precisa se colocar em movimento, em serviço, a serviço da humanidade. Se você fica só olhando para a sua dor, você não sai do lugar. E esse é o grande erro dos terapeutas. Ficar eternamente na consciência, achando que precisa se limpar,
o tempo todo se limpar para depois poder alcançar algo. E isso não é verdade. Ao mesmo tempo que nós liberamos aspectos vivenciais, nós olhamos para o futuro, nós olhamos para o que nós desejamos e nós temos a atitude, os comportamentos adequados para buscar esse futuro. Nós não ficamos numa espera. Identifique agora se você não está esperando se limpar completamente para aí você chegar à conclusão de que você está pronto para fazer sucesso na vida, para ter pacientes, para ter agenda cheia, para ter resultados com as técnicas que você tem. Você acha que tem alguma coisa errada com as técnicas que você tem? Não. O que está errado é o teu foco, é o ajustamento da tua consciência. Então, dentro do método, nós aprendemos qual é o ajuste que nós precisamos e que eu já estou falando aqui para você parte disso. Dentro do método, a gente tem o passo a passo, né? Lá dentro da formação, você vai ter um guia de como é que é esse processo de transformação para você dar esse salto, né? Então, aqui eu já estou trazendo elementos para você dar saltos agora. A cada live que você participa de aquecimento aqui para a jornada lá de terapeutas, de novo, eu vou falar para você aqui, se você está aqui, você está sendo conectado, tem algo dentro de você que está mostrando um novo caminho. E esse novo caminho de transformação para a sua vida pessoal e profissional. Então, eu convido você a assistir toda essa maratona de lives, que são lives que transformam o teu destino. Todos os dias eu estou às 14h14 aqui, dando códigos de cura para transformar a sua vida, transformar a sua realidade, transformar a sua consciência. E nessa maratona eu preparo você para participar do grande evento da jornada Consteladores do Futuro. Eu ensino qual é o caminho para você se tornar um constelador do futuro, um terapeuta do futuro, aonde você vai transformar a sua vida, ressignificando tudo aquilo que são aspectos vivenciais negativos que ainda estão em você, seja dessa vida ou da vida passada, e você também vai auxiliar os seus pacientes a darem saltos de transformação. Então, é preciso que você se inscreva nessa jornada, que você entre no meu grupo de WhatsApp para ter todas as informações de como vai ser esse processo de transformação. Quais os códigos que eu vou começar a colocar na tua consciência para reprogramar a tua vida para o teu futuro. Porque aqui você está sendo reprogramado para acessar a sua máxima potência, que é onde eu quero que você esteja. Se você está vivendo uma vida limitada, se você tem bloqueios, se você tem impedimentos, e se você quer ter uma aceleração dos seus resultados com uma técnica do futuro, aqui você vai receber esses códigos. E todas as pessoas do planeta precisam transformar a sua vida. É por isso que nós trabalhamos em autocura. É por isso que nós ressignificamos esses aspectos. Porque para alcançar um nível maior, todas as pessoas, não importa em que estágio você esteja, não importa o quanto você já seja bom no que você faz, ou não importa se você esteja começando, todas as pessoas do planeta precisam acessar novos códigos de liberação para ir para o próximo nível. Sem esses códigos, a gente fica estagnado. Porque com o conhecimento que nós temos hoje, esse é o resultado da nossa vida. Para que a gente atinja novos resultados, o que precisa acontecer? Eu preciso ter um outro conhecimento, um novo olhar, uma nova forma de aplicar os conhecimentos na minha vida e na vida dos meus terapeutas, dos meus pacientes. Então, o terapeuta precisa ter novos códigos para avançar. E eu, Fernanda, continuo buscando novos códigos. E como médium, como psicóloga, como estudiosa, como professora, eu estou em constante desenvolvimento. Eu não parei no tempo. Eu passei os últimos, acho que 25 anos da minha vida estudando, mapeando, com pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de livros, cadernos escritos, arquivos. Eu estou no meu terceiro computador aqui, lotado da memória de coisas que eu tenho arquivado aqui, que eu já estudei. Eu vou trocando de computador, porque ele vai ficando com a memória totalmente cheia. Eu gosto de ter no meu computador também os materiais que eu estudo, para vocês entenderem que nós não paramos nunca
de aprender. Se a gente quer dar um salto para o nosso próximo nível, e cada um tem o seu próximo nível, nós precisamos acessar novos códigos, novas informações. Nós não podemos parar no tempo. E esse é o momento para você dar um grande salto na sua vida. E é por isso que você está conectado comigo aqui. Então, eu quero saber se tudo isso fez sentido para você, se esses conhecimentos já alcançaram aí um nível de expansão para a sua consciência, para você entender como você está se posicionando e como você pode mudar esse posicionamento a partir de hoje para atrair outros resultados para a sua vida, porque é disso que se trata. Quando nós temos novos conhecimentos, a nossa vida nunca mais é a mesma. É claro que se eu acolher dentro de mim esses novos códigos, né? Eu posso escutar algo e achar que não é comigo, ou que eu não estou preparada e está tudo bem. Então é preciso uma autorização interna também para se transformar-se, né? Porque vejam, eu estou aqui disponível para dar novos códigos de transformação. Mas esse código não é para todas as pessoas. É por isso que na jornada eu vou ensinar o caminho para o teu próximo passo, para acessar essa nova forma de alterar o seu destino. Mas não é para todos essa formação. Eu vou abrir algumas vagas para pessoas que estejam realmente conectadas e preparadas e que decidirem dar esse passo, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. E isso não sou eu que digo, são os terapeutas que estão dentro da minha formação. Então, se você está preparado para dar esse passo rumo ao seu futuro, rumo à sua melhor versão, a melhor versão, como seria dar um passo em direção à sua melhor versão da alma? A resgatar as partes essenciais da sua alma que ficaram aprisionadas no tempo, numa percepção de limitação. Como seria voltar a sentir a máxima potência de quem você é? Porque é isso que eu quero que você se torne. Eu sou a Fernanda Werner, eu sou a embaixadora da cura para o planeta e eu trabalho com conhecimentos e técnicas acelerados de transformação pessoal, de ressignificação da história da alma, e eu quero levar essa transformação para o maior número de pessoas, mas acima de tudo, para as pessoas que decidirem transformar as suas vidas e a vida dos seus pacientes. É para isso que eu trabalho e por isso que eu vou estar aqui todos os dias nessa maratona de aquecimento para o grande evento da Jornada de Consteladores do Futuro. Eu quero você comigo, eu quero que você clique agora, se inscreva e acesse esse novo mundo que vai te colocar olhando para o seu futuro, olhando para aquilo que você deseja, para aquilo que você merece, porque você merece sair dessa situação que você está hoje. Você merece acessar o próximo nível. Você merece dar um passo para a sua autocura. Você merece dar um passo para o seu próximo nível profissional. Eu não sei em que momento profissional você está, mas aqui, com certeza, é o teu próximo nível. Com certeza você vai olhar de uma outra forma para as suas práticas. Aqui você vai descobrir uma nova forma de constelar, uma nova forma de olhar para a sua vida, uma nova forma de olhar para os conceitos sistêmicos, os conceitos psicológicos, os conceitos biológicos, os conceitos espirituais e mediúnicos. Porque eu uno todos esses conhecimentos, porque eu quero trabalhar mente, corpo e espírito de uma forma global, de uma forma profunda e transformadora, e quero estar comigo, junto comigo, quero ter comigo uma rede de terapeutas do futuro, de consteladores do futuro, porque nós vamos constelar as dores emocionais das pessoas. Por isso que você viu lá, constelador do futuro, porque é isso que nós fazemos. Nós temos o direito de liberar todas as dores emocionais que a gente carrega para viver a nossa máxima expressão de alma, e nós também temos a obrigação, como terapeutas, de liberar essas dores que tantas pessoas estão aí carregando, né? E você vai ter todos esses conhecimentos com todas as cartas maravilhosas. Deixa eu mostrar as minhas cartas que eu amo, lindas. Você vai ter essa. Eu gosto de brincar, né? De falar que é a nossa barra de ouro aqui, que vai direto para vocês. Olha que coisa mais linda aqui, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube. Então, elas são douradas. É o nosso ouro
né? Com toda a condução, frente e verso, toda a condução, ó, frente e verso, para inúmeras temáticas. Nós temos 116 temáticas aqui na Black Box, mais 62 das cartas adicionais, são 180 temáticas quase que você tem lá, ó. Elas vêm na Black Box, onde você tem aqui todo o conteúdo, e aqui dentro também vai o mapa, vai todas as cartas. Você vai ter um mapa aqui, ó, de todas as vivências em todas as fases. Tem o manual também. Tem o manual aqui do método. Enfim, você vai ter um kit aqui completo para trabalhar, para já começar a aplicar instantaneamente na sua vida. Porém, quando você entra na formação, é claro, eu não só dou um método pronto, guiado para você, mas eu formo pessoas. E por formar pessoas, eu dou todo um embasamento teórico, né? Onde você aprende o essencial dessas abordagens, para que você sinta que você está entrando numa faculdade de psicologia, numa faculdade de medicina germânica, numa faculdade de hipnose, numa faculdade de espiritualidade, numa faculdade de mediunidade, porque tudo isso aqui a gente aborda dentro da formação. Então, espero, se inscreva na jornada, entre lá para o meu grupo, para começar esse contato lindo que nós vamos ter. E amanhã, às 14h14, tem mais. Então, gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui, porque assim eu posso realizar a minha missão. Gratidão.